Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Escrevam no chat aqui, sim. O microfone tá bom? Conseguem ouvir? Beleza. Pablo, quer dar um oi aí, só para ver se a gente te escuta também? Oi, Pablo. Eu não te escuto, não sei se as pessoas te escutam. Ainda dá uma boa noite para a turma aí, Pablo. Boa noite, gente. Desculpa, Oi. eu não estava ouvindo o som. Desculpa, um problema no meu computador. Tudo bom, gente? Agora foi. Agora sim. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aí de abertura do nosso processo seletivo aqui da formação de assessores da XP Educação. Hoje temos um convidado muito especial. Eu o apresento com mais detalhes, mas o Pablo é o CEO e um dos fundadores da FK Partners, que é a nossa grande parceira aqui de certificação, formação para certificação da Ancor nesse curso. E esse vai ser o tema da nossa live de hoje, tá? Hoje a gente vai contar tudo para você sobre a prova, sobre a estrutura, tirar todas as dúvidas, falar especificamente sobre essa formação, sobre essa certificação, que é a certificação oficial exigida pelos escritórios para que vocês possam trabalhar como assessores e assessoras de investimentos, tá bom? Quer dar boa noite para o pessoal aí, Pablo? Sim, boa noite. Muito obrigado pelas palavras, Laura. Muito feliz de estar aqui com vocês, de ajudar essas pessoas aí, os nossos ouvintes a virarem assessores. Então, é um prazer muito grande, é uma honra muito grande a FK Partners estar presente assim com a XP nesse processo de qualificação profissional. Muito bom. Já já a gente fala mais. Pablo, vamos lá. Pessoal, Quem estava presente na primeira live, a gente está fazendo uma sequência de lives, né? Então, a gente teve uma na semana passada, essa é a segunda, e aproveito já para deixar o convite para que vocês participem da live de quinta-feira também. No finalzinho eu vou falar um pouco mais sobre ela, né? Sobre o tema e tudo direitinho. Mas eu vou começar aqui com alguns slides parecidos com o que eu mostrei na semana passada. Então, quem estava aqui na semana passada já conhece um pouco, quem não esteve vai ver aqui pela primeira vez. E eu quero contar para vocês um pouquinho sobre o que é essa jornada de formação de assessores de investimentos da XP Educação, o que a gente oferece, o que vocês vão ter em termos educacionais, né? Como vocês vão ser bem formados e qual é o nosso grande objetivo aqui, que no final do dia é todos estejam empregados em um escritório de assessoria de investimentos da rede XP, tá bom? Então, eu vou começar aqui passando pelos slides rapidinho, só para a gente dar um contexto, tá? Uma introduzida rápida, e aí a gente já passa para o nosso bate-papo com o Pablo especificamente sobre a prova da Ancor. Alguns recadinhos. O Q&A está aberto, tem uma caixinha com 2 balãozinhos escrito Q e A. Por aí vocês podem enviar as perguntas de vocês, tá? A gente vai responder, eu vou tentar responder todas as perguntas, mas a gente tem recebido muitas, então nem sempre eu consigo responder todas. Algumas eu respondo diretamente pelo chat ali pelo chat não, pela caixinha do Q&A. Algumas a gente vai selecionar para responder aqui ao vivo junto com o Pablo, tá bom? Então, fiquem aqui até o final, que no finalzinho a gente separou um espaço para tirar as principais dúvidas de vocês, mas não deixem de interagir aí no chat, tá? Nesse balãozinho de perguntas e respostas, e a gente vai se falando ao longo do tempo, tá bom? Para a gente poder ter um momento interativo. Então, vamos lá, vamos direto ao ponto aqui, para a gente poder daqui a pouco já começar com o Pablo. Então, né, como eu disse, o Pablo é o CEO aí da FK Partners, é o nosso principal convidado da live de hoje. Já já eu vou deixar ele se apresentar e falar um pouquinho mais sobre a FK. Mas a FK
já é um parceiro de longa data aí da XP, e agora eles estão como nossos grandes parceiros de formação para certificação da Ancor nesse programa, tá? Primeiro eu vou trazer alguns números, algumas informações curiosas aqui, não sei se todos têm alguma familiaridade com o mundo dos investimentos, né, com a carreira de assessoria de investimentos, então eu trouxe algumas curiosidades. A primeira delas é que 72% dos escritórios de assessoria de investimentos que existem no Brasil são parceiros ou são filiados da XP. Então, de todos os que existem, 72% são parceiros aqui da XP, são mais de 400 escritórios, e dentro desses 400 escritórios, só nesse segundo semestre, são 4.000 vagas que estão abertas nesses escritórios para contratarem novos assessores de investimentos. Então, a profissão do assessor de investimentos é uma profissão muito nova, né? Principalmente no Brasil, no mundo todo ela é muito nova. Alguns dados que eu vou trazer aqui a seguir vão mostrar isso, mas esse número de vagas abertas representa um pouco dessa oportunidade que existe. Então, quem conseguir capturar essa oportunidade, quem conseguir se formar como um bom assessor de investimento aí nos próximos meses, com certeza vai ter sucesso na profissão, porque tem muita oportunidade, tá bom? Pablo, eu vou mudar esse microfone aqui rapidinho, tá? Não sei se eu consigo fazer isso. Não, sem problemas. É só porque tá vazando um pouquinho de som, sem problemas. Então, vamos lá. Eu disse que a carreira é super nova, né? Para vocês terem uma ideia, para ficar um pouco mais tangível, hoje a gente tem, de acordo com a Ancor, né, que é a associação que eu comentei com vocês, que certifica os assessores de investimentos que trabalham nos escritórios parceiros da XP, existem menos de 20.000 assessores de investimentos credenciados pela Ancor. É pouquíssima gente. Quando a gente compara com os Estados Unidos, se a gente pega a agência correspondente à Ancor nos Estados Unidos, a gente tem mais de 330.000 assessores de investimentos credenciados por essa agência correspondente. Então, se a gente compara proporcionalmente, né, se a gente olhar a população dos Estados Unidos, a população do Brasil é um pouco maior a população dos Estados Unidos, mas se a gente compara proporcionalmente, é como se a gente tivesse 10 vezes mais oportunidades no Brasil para chegar nesse número ali próximo de 200.000 assessores de investimentos no Brasil, que dá essa proporção para os 330.000 assessores nos Estados Unidos. Então, de novo, é muita gente que o mercado precisa, e com certeza os que se formarem de forma mais qualificada, né, o que a gente fala, vão beber água limpa, vão conseguir as melhores oportunidades. Muitas vezes a gente escuta que a carreira do assessor de investimentos está saturada, ou tem muitos assessores. Por esses números, vocês podem ver que não existem muitos assessores, tá? Existem pouquíssimos, pelo contrário. E aí, quando a gente olha um pouco mais para o perfil financeiro do brasileiro, a gente vê que só 36% dos brasileiros investem hoje em produtos financeiros. Então, a gente ainda tem 64% da população que não investe, né, que a gente consegue capturar esses 74% para que elas passem a investir, e mesmo assim, dentro desses 36% que investem, 26% investem em poupança, ou seja, também existe uma oportunidade enorme para os assessores de investimentos capturarem esses investimentos que estão na poupança, rendendo pouco, quase nada, às vezes até abaixo da inflação, para produtos financeiros muito mais rentáveis, às vezes com uma segurança, né? Para as pessoas que são mais conservadoras, a gente não fala que produtos financeiros são só para perfis agressivos, arrojados, nada disso, né? Existem vários produtos financeiros que são rentáveis para as pessoas mais conservadoras, que não precisa ser necessariamente a poupança, então tem uma oportunidade enorme aqui. E 58% dos brasileiros não conhece ou não utiliza nenhum tipo de investimento. Então, assim, é muita gente que precisa de alguém que possa passar a orientar em termos de educação financeira sobre como investir melhor os seus recursos financeiros. A gente sabe que o Brasil é um país de muitas desigualdades, de muita dificuldade financeira, de uma educação financeira que é muito precária, muito iniciante, a gente não aprende isso ao longo da nossa vida. Então, a profissão de assessoria de investimentos, ela vem ganhando muito espaço, porque o brasileiro ele tem devagarzinho
ganhando consciência, né? Ele vem ganhando consciência da importância de cuidar do seu dinheiro, de olhar para o futuro, e é nesse contexto que a profissão do assessor de investimentos ganha tanto espaço, e é por isso que a XP tem investido todas as suas fichas em formar muita gente, tá? A gente tem formado muita gente aí ao longo dos últimos anos como assessores de investimentos para serem contratados nos escritórios parceiros da XP. Então, aqui um pouquinho do cenário, para vocês entenderem o tamanho da oportunidade, né, que cada um de vocês aqui tem. Todas as pessoas que estão aqui presentes ou já começaram a se inscrever no nosso processo seletivo, né, já demonstraram algum interesse e estão participando, né, estão aqui para tirar algumas dúvidas. Outras pessoas ainda não têm certeza se vão se inscrever ou não, e eu acho que esse é um ótimo momento para mostrar para vocês o quão promissora é essa profissão, né, e o tanto de oportunidade que ela traz. Eu já falei a palavra oportunidade várias vezes, justamente porque é uma profissão do futuro, de muitas oportunidades. Então, beleza, gente. Considerando esse nosso contexto Brasil, né, considerando tudo isso, todo esse potencial que esse mercado tem, o que a XP Educação, em parceria com a FK Partners, oferece para os alunos, né, dessa jornada de formação de novos assessores? Primeira coisa que eu queria destacar aqui é que é um programa totalmente gratuito, então você não paga a inscrição, você não paga o curso, você não paga nada depois do curso, é tudo de fato 100% gratuito do início ao fim, tá? Em segundo lugar, ele é 100% online. Então, a gente vai ter momentos ao vivo, né? Vão existir aulas ao vivo, como essa interação que a gente está tendo aqui, com data e horário previamente marcados, que serão comunicados aos alunos, mas grande parte do curso ela acontece de forma que a gente chama de assíncrona, né? Gravada na plataforma que vai estar disponibilizada para vocês, os conteúdos para que vocês possam ir no tempo de vocês, concluindo, né, esses módulos, e as aulas ao vivo elas vão servir como um agregador educacional, então a gente vai tirar dúvidas, a gente vai interagir com vocês, enfim. E como que isso está... Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Boa, legal. Então eu vou seguir aqui, falar um pouco da FK, falar um pouco da Ancor, e quando a Laura voltar, ela continua com a gente, beleza? Então vamos lá. Gente, prazer estar falando com vocês, tá? Como a Laura comentou, meu nome é Pablo Camargo, eu sou CEO, sou sócio aqui na FK Partners, nós somos a maior escola de certificação financeira do Brasil. Pablo, o que é uma certificação financeira, né? O que é a Ancor, esse processo que vocês estão começando a trilhar conosco, né? Eu quero falar um pouco sobre isso, a gente vai trocar uma ideia um pouco sobre esse processo de certificação financeira, sobre o que é a Ancor. Então, vamos lá. A Ancor é uma associação de classe que regula o trabalho dos assessores de investimento. Então, o que é uma entidade de classe? É um órgão que tem como responsabilidade, né, uma autorregulação e uma, não responsabilidade, mas mostrar o papel, mostrar o trabalho desses profissionais para a sociedade, tá? Então, o que acontece? Você tem, dentro do mercado financeiro, várias funções, e na função do assessor de investimento, a Ancor é a associação de classe responsável por regular o trabalho desse profissional. Então, gente, eu costumo brincar, né? Assim, dinheiro é algo importante, né? Dinheiro é um meio, né? Assim, vocês estão aqui porque vocês, com dinheiro, compraram um computador, um celular para participar dessa live. O dinheiro que pode ajudar a gente a ter mais educação, a ter saúde, a ter um lazer, enfim. Então, dinheiro, investimento é algo super importante, super importante. E o trabalho do assessor de investimento é guiar as pessoas físicas. Vamos lembrar do que a Laura comentou, tá?
36% das pessoas no Brasil fazem investimento hoje. E desses 36, 26%, ou seja, muita gente, muita gente investe em poupança, ou seja, é um investimento super conservador e que, na grande maioria dos casos, você está eventualmente perdendo dinheiro para a inflação. Então, assim, você está perdendo o seu poder de compra. Então, você tem, infelizmente, uma desinformação muito grande na população. Então, como você tem uma desinformação muito grande na população, o trabalho do assessor de investimento, ele é um trabalho super importante. E por ser um trabalho super importante, que mexe com algo que é super importante e faz parte do dia a dia do brasileiro e de qualquer cidadão do mundo, que é dinheiro, a associação de classe, a Ancor, ela quer mostrar para a sociedade que esses profissionais, eles são capazes tecnicamente de fazer o trabalho que eles se propõem a fazer. Então é como se fosse um paralelo, poxa, o cara se forma numa faculdade de direito, mas ele não pode advogar ainda, ele tem que mostrar que ele aprendeu aquele conhecimento ao longo dos 5 anos, então ele faz a prova da OAB. Então a Ancor não é, assim, só para deixar claro, para fazer a prova, né, para fazer o exame da Ancor, o candidato ele não precisa ter uma faculdade, tá? Ele pode ter o ensino médio ou o equivalente ao ensino médio, tá? Se for regulamentado pelo Ministério da Educação. A Laura me deixa uma mensagem. Pelo Ministério da Educação. Então, isso é o suficiente para você fazer, né, para você se inscrever, tá? Esse é o único pré-requisito que a pessoa precisa ter para fazer o exame da Ancor. Ou seja, poxa, você pode ter uma profissão que está crescendo, que é super importante, e você não precisa de uma faculdade para isso. Você precisa aprender sobre investimento e você precisa aprender a falar de investimento com seus clientes. Tá? Então, assim, eu queria só dar um contexto. O que é a Ancor? É uma associação de classe que tem como responsabilidade mostrar para a sociedade que os profissionais que ele está regulando são bons, são aptos tecnicamente para fazer esse trabalho. E qual foi a melhor maneira que foi criado? Tanto a Ancor, e a gente tem várias outras entidades de classe no mercado financeiro, tá? Que fazem coisas parecidas, que fazem os exames de certificação. A maneira mais simples para eu atestar que o Rogério, que o Segimar, que o Cleando aprenderam, sabem do que eles estão falando, é a gente fazer uma prova, fazer um teste, tá? É a gente fazer o teste. Então, o que que acontece? Ancor, sim, assim, eu não sei o que você está falando exatamente como um conselho, tá, Rogério? Mas a Ancor é uma entidade de classe, tá? Formada pelas corretoras, tá? E que mostra para a sociedade o trabalho que os agentes autônomos prestam. Então, voltando, você faz uma prova para mostrar que você aprendeu aquilo, tá? Que você aprendeu aquilo, pelo menos teoricamente. A prática, a gente sabe que é sempre diferente da teoria. E não tem problema nenhum. A ideia é, com o tempo, a gente ganhando prática do nosso dia a dia. Mas o que a prova se propõe? A atestar que você entende do que você está falando, que você passou no exame. Poxa, da mesma maneira que uma pessoa que fez uma faculdade de direito não está apta, por assim dizer, a se dizer, sou um advogado, preciso provar que eu aprendi teoricamente aquilo, o mesmo conceito é aqui. É o mesmo conceito aqui, tá? Então, você tem que fazer um exame para atestar para a sociedade que você está apto para ter aquela profissão, tá? Poxa, significa que se eu passar no exame eu já vou ser o melhor assessor de investimento? Não, significa que se você passar no exame você está apto a ter essa profissão. E aí depende muito de vocês, tá? De adquirirem mais conhecimento teórico, mais conhecimento prático, para fornecerem um bom trabalho para os clientes de vocês, tá bom? Obrigado pelas palavras, Ítalo. Então, vamos lá.
Luciano, você precisa ter o segundo grau completo, tá? Só o primeiro não. Você não precisa ter exatamente o segundo grau completo, mas você precisa ter algo que equivale. Então, sim, algum curso técnico, alguma coisa assim, isso é suficiente, mas só o primeiro grau não é suficiente para você fazer o exame da Ancor. Você pode ter o exame da Ancor, mas na hora de você obter a certificação, você não vai conseguir. Tá? Não tem idade máxima nenhuma, tá, Tiburcio? Assim, não tem nenhum tipo de limitação por essa linha, tá? Então, falei um pouco do que é a Ancor, tá? Vamos falar um pouco do que é essa prova, do exame que vocês vão fazer. Então, a prova da Ancor, assim como outras certificações de mercado financeiro, ela é uma prova que você faz o agendamento dela, tá? A pergunta do Rogério, a pessoa que não tem experiência em investimento consegue passar na prova? Sim, se você estudar, se você se dedicar, você vai aprender sobre investimentos o suficiente para você passar na prova. Então, é uma prova com 80 questões de 4 múltiplas escolhas. Então, assim, todas as questões são questões de múltipla escolha, não tem nenhum tipo de questões dissertativas. Todas as perguntas têm apenas uma resposta correta e nenhuma questão afeta a outra. Ou seja, você não tem estudo de caso que uma questão, se você errar, vai carregar outro erro, e isso não existe nesse exame. Então, são provas, né, são questões completamente separadas, tá? Então, legal. Primeira ponto que eu queria falar da certificação era isso. São 80 questões com 4 alternativas cada uma das questões. Legal. Esse exame, tá? Ele tem 2 horas e meia de duração. Então, ou seja, gente, não são nem 2 minutos para cada uma das questões que vocês vão fazer. É pouco tempo, tá? Assim, um candidato preparado consegue fazer isso sem problema nenhum, tá? Gente, eu costumo dizer, né? As pessoas não se assustem, tá? As coisas são sempre mais simples do que parecem, porque mesmo a gente tendo apenas 20 mil pessoas, tá? Um pouco menos de 20 mil pessoas, né? Assessores de investimento, mas são 20 mil pessoas que passaram nesse exame. Então, assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, basta a dedicação de vocês, tá? Então, como que a gente passa num exame como esse? A gente se prepara, a gente faz um cronograma, a gente segue um cronograma de estudos, tá? E a gente faz muitos simulados para chegar no dia da prova e estar preparados. Ah, Pablo, poxa, mas muitas questões em pouco tempo, eu acho que eu não vou conseguir. Vai. A única coisa que você precisa fazer é se dedicar, estudar, seguir o plano de estudo e você vai estar preparado. Ó quem voltou aí. Ó, e aí, Laura? Gente, a tecnologia, a internet simplesmente despencou e eu não consegui voltar de jeito nenhum. Eu acho, Desculpa. eu acho que eu segurei bem aqui, Laura. Fica tranquila. Me perdoem, eu corri aqui para tentar voltar. O Zoom não me deixava voltar também. Mas pode continuar, Pablo. Quando você quiser que eu volte aqui na introdução, eu volto, tá? Perfeito. É que eu já estou falando do exame, falei da Ancor, estou falando Tá, disso. Então, se você quiser já seguir com me fazendo perguntas, também a gente pode fazer, tá? beleza. Deixa eu só voltar aqui para a nossa apresentação. Tá faltando 2 slides para terminar, gente. Desculpa mesmo, tá? Eu prometo que eu vou ser super rápida e a gente volta aqui no Pablo para passar pelos detalhes da prova. Mas eu estava explicando, acho que caiu quando eu perguntei, né, para vocês assim, tá, mas Laura, o que é Anchor, né? Não sei se o Pablo já explicou para vocês. Expliquei. Beleza. Então, essa é a base da nossa formação. E aí, além dessa base, a gente tem 3 pilares principais que a gente oferece para os nossos alunos. Então, a gente traz assessores de investimentos da XP para contarem seus estudos de caso, como fizeram as suas transições de carreira, né? Muitos de vocês ainda não têm contato com o mercado financeiro, não vieram, né, desse mundo, só têm, às vezes, interesse por investimentos. Então, a gente traz outras pessoas que passaram pelo lugar de vocês há alguns anos atrás, conseguiram ter sucesso na profissão. Então, a gente traz aulas com esses assessores que são performáticos na XP para contarem seus casos. A gente ensina vocês a montarem planos comerciais, né, que é a ferramenta que a gente sempre gosta de fazer com que o nosso aluno saia do curso com ela pronta, para já... Depois eu falo mais sobre o que é um plano comercial, mas para que o aluno já chegue num escritório com um plano de captação de clientes montado, e a gente tem mentorias.
Além desses 3 pilares, a gente tem um time de assessores de carreira que está aqui na lateral, que vai acompanhar os nossos alunos do início ao fim, apoiando vocês com um atendimento super personalizado, 1 a 1 mesmo, para ajudar vocês nessa trajetória de estudos, para a gente poder atingir o nosso objetivo maior, que é a empregabilidade aqui no final. Beleza? Sobre a primeira turma, a gente teve um NPS, só para vocês conhecerem um pouquinho dos nossos números, 84 pontos de NPS, medido ao final da nossa primeira turma, que está acabando agora em julho. A gente teve mais de 70% dos alunos aprovados na Ancor, que, né, os alunos que fizeram a prova da Ancor, mais de 70% foram aprovados na prova, e 100% desses alunos aprovados, eles são direcionados para a contratação de escritórios parceiros da XP. Então, esse é um outro super benefício que a gente tem. Todos os alunos que passam pelo nosso programa, que são aprovados na Ancor, eles são direcionados sem precisar fazer muito esforço para que os escritórios possam entrevistá-los. A gente garante entrevista para todos eles. Eu não posso garantir a empregabilidade, né, porque depende de um fit aí entre aluno e escritório, mas vocês já vão ser direcionados para os escritórios que têm perfil parecido com o de vocês, geografia parecida, né, que seja na mesma cidade, enfim, para que vocês possam conhecer e encontrar o melhor escritório para empregabilidade. Por fim, eu tenho aqui um último slide, né, onde e como eu posso me inscrever. Então, se você apontar o seu celular para esse QR Code aqui, você já vai cair direto na página principal do programa. Se você não quiser copiar o QR Code, a página está aqui, ó, é super fácil, forms.xpeducação.com.br/jornada-formação-assessores, e aí aqui vocês vão clicar em fazer minha inscrição, vocês vão preencher um formulário rápido, né, com informações pessoais. Tem um teste com 20 perguntas de habilidades que vão mesclar aí habilidades comerciais e habilidades de produto, e por fim a sua inscrição está finalizada, você só precisa esperar o resultado, o nosso time vai fazer a apuração desses resultados, e a gente entra em contato com todo mundo até o finalzinho desse mês de julho, tá bom? Então, era isso que eu queria fazer aqui, eu queria apresentar para vocês para a gente começar. E agora, né, dando sequência aqui às perguntas que o Pablo provavelmente começou a contar, o que eu queria, assim, que a gente começasse, Pablo, pelo pré-prova, né? Então, não sei se você já contou, mas o que é a prova da Ancor? Como funciona a prova, né? Como que a pessoa faz o agendamento, como ela faz o pagamento, quanto custa? Conta um pouquinho ou continua contando um pouquinho para o pessoal, por favor. Perfeito, eu já expliquei, né, que a prova são 80 questões, são 4 alternativas e é uma prova de 2h30, né? Então o candidato tem que estar super bem preparado para passar. Como a Laura comentou, assim, a grande maioria consegue passar. Então basta ter a dedicação, basta ter a vontade que a gente garante que você vai passar. Quem quiser vai passar. Como que funciona o agendamento, né? Você tem que pagar uma taxa de R$460 para a Ancor, né? A Ancor, como entidade, como ela que faz a prova, ela tem o direito, enfim, é justo ela cobrar pelo serviço, né? De corrigir a prova, de fornecer a prova, uma série de coisas que ela fornece nesse trabalho. Então, ela faz essa cobrança de R$460 por inscrição por exame. Então, tem uma coisa muito bacana que é o seguinte: é recente, né? Assim, em 2023 eles começaram a oferecer essa modalidade. Então, quando você se inscreve para a prova, você decide se você quer fazer a prova fisicamente em algum lugar. Então, o que acontece? A Ancor tem um parceiro de centro de testes que, em várias regiões do Brasil, você tem centros de testes onde você vai lá e faz a prova. Ou você pode fazer a prova na sua casa. Prova online. Então, para isso, você precisa de um computador que tenha uma webcam, tá? Então, assim, não tem como você fazer esse exame se você não tiver uma webcam. Pode ser um laptop, pode ser um desktop, não faz diferença isso. Não pode ser no celular, né? Mas você tem que ter uma webcam. Tendo uma webcam e tendo uma configuração mínima que vocês conseguem visualizar ela no site da Ancor, né? Ela coloca a máquina mínima que vocês precisam ter, né? Poder computacional mínimo, você pode fazer a prova na sua casa. Então, tem uma super comodidade. Ah, Pablo, é mais caro, mais barato? Todo mesmo preço. Então, se você faz a prova nos centros de teste da Ancor ou você faz a prova dentro da sua casa, você paga os mesmos R$460. Perfeito. Pablo, já tem uma pergunta aqui no chat, no Q&A, perguntando qual é a diferença da Ambima.
A Ambima é outra entidade de classe e ela está responsável por outras áreas do mercado financeiro, por exemplo, pelos bancos, pelas gestoras, e ela faz certificações financeiras, né, como eu comentei para eles, voltadas a esses profissionais. Excelente. Aproveitando para responder que a pergunta do Tibúrcio Birito, o curso Tibúrcio dura 60 dias em média, tá? A gente tem uma estimativa aí de que em 60 dias o aluno vai estar preparado para, antes de 60, tá? Em até 60 dias, dependendo da sua dedicação, o aluno vai estar preparado para fazer uma boa prova e, como o Pablo comentou, a taxa é de R$ 460. Excelente, Pablo, muito bom. Então, você já explicou como funcionam as provas online, as provas presenciais, né? O agendamento é feito por meio do próprio site da Ancor, não tem nenhum segredo. Isso. Então, beleza, a gente já finalizou aqui o pré-prova, né? Tudo que você precisa saber. O que é Ancor, como fazer o agendamento, como fazer o pagamento, o valor da prova e como você escolhe se você quer fazer a prova online ou se você quer fazer a prova presencial. Primeiro, você precisa pagar a prova, e aí você seleciona se você quer pagar online ou presencial, e depois você tem até 60 dias para fazer esse agendamento. Conta para a gente agora, Pablo, sobre a estrutura da prova. Assim. Você comentou um pouquinho sobre os módulos, mas quantos módulos são? Quais módulos são? Fala um pouco sobre as médias gerais, as médias específicas, quanto você precisa tirar, enfim. Conta um Perfeito. pouquinho para a gente sobre isso. Obrigado pela pergunta, Laura. Então, o exame da Ancor é um exame muito completo, tá? Então, assim, a gente tem 15 módulos, né? Ou seja, cara, você vai aprender tudo sobre o mercado financeiro. Você tem módulos, tá? Assim, eu tenho detalhado todos os módulos, né? Você tem um módulo que fala sobre atividade de agente autônomo, você tem um módulo que fala sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ética, a gente tem módulos sobre mercado, né? Parte operacional de mercado financeiro, a gente tem módulo de renda fixa, renda variável, de clube de investimento, de securitização, de derivativo, assim, é bastante coisa, né? De economia, tá? De risco, de sistema financeiro nacional. Assim, são 15 módulos, ou seja, basicamente, assim, todos os produtos de investimento que são oferecidos no Brasil são cobertos pelos módulos da Ancor. Então, isso é muito bacana, né? Que a gente teve uma pergunta anteriormente, né? Poxa, mas eu não sei de investimento, como é que eu vou fazer, como é que eu vou ter essa profissão? Se você estudar, se você se dedicar para passar bem na prova, você já vai aprender muito, já vai ter uma base teórica muito, muito grande, porque a prova exige isso da gente, e ainda bem que exige, porque quando você está na frente do cliente, você tem que, poxa, se portar bem, sim, responder perguntas, entender do que você está entendendo. Então, ela é uma prova muito completa e muito bacana. Para você ser aprovado no exame, você precisa ter uma nota mínima de 70%. Então, são 80 questões, 70%, a gente está falando aqui de 56 questões corretas, tá? Poxa, Paulo, mas é muito, né? Tirar 7 é uma nota alta. Não é, é uma nota suficiente, tá? Assim, a gente tem por experiência, né, na FK e na XP Educação, de que as pessoas que se predispõem, puxa, não, eu vou estudar, eu quero, é essa profissão que eu quero seguir, as pessoas são aprovadas sem problema nenhum. Tem uma peculiaridade. Em alguns módulos, tá? No módulo da atividade de agente autônomo, né? No módulo de prevenção, lavagem de dinheiro e ética, e no módulo de mercado, tá? E o de derivativos, você tem que tirar uma nota mínima de 50%. Então, quando você fizer a inscrição na Ancor, ele vai colocar exatamente quantas questões, no mínimo, você tem que acertar. Então, mas isso é tranquilo, tá? Assim, é muito raro a gente ter o caso de, puxa, o cara conseguiu uma nota acima de 70%, mas naqueles módulos não conseguiu 50%, é algo muito raro. Então, assim, o que eu posso afirmar para vocês é, se a gente estudar, se a gente estiver preparado para a prova como um todo, o que a gente tem que mirar é, poxa, tirar 70% em geral. Isso é o mais... isso é o grande problema que a gente tem que resolver. Os 50% naqueles módulos específicos é algo mais tranquilo da gente retirar, tá? Ótimo, Pablo. E uma dúvida também que sempre surge, a aprovação ela é por ranking, ou seja, tem a Ancor aprova algumas pessoas específicas no ranking, ou todo mundo que tirar pelo menos 70%, que fizer 70% de acerto na prova, considerando, né, esses acertos mínimos dos módulos que você falou, é aprovado. Como funciona a aprovação?
Não tem nenhum ranking, Laura, é você contra você mesmo. Então, se você tirar acima de 70% na prova com as notas mínimas de 50% naqueles 4 módulos, tá? Você está aprovado. Então, não Ótimo. tem... É uma nota de corte. Todo mundo que passar essa nota de corte vai ser aprovado. Beleza. O Cláudio perguntou quantas horas para fazer os 15 módulos. Acho que você falou 2 horas e meia, né? 2 horas e meia de exame, então são menos de 2 minutos por questão, tá, gente? Pablo, é muito pouco tempo. Assim, não é muito tempo, mas é mais do que o suficiente, porque o que que acontece? Com o treinamento que a gente vai oferecer para vocês, cara, cada questão você já vai ter feito 2, 3, 4, 5 vezes. Aí você chega na prova e fala, essa questão aqui eu acertei uma vez, errei 2, então você já sabe o jeito da questão, o que que o órgão certificador quer de você. Então, assim, é tudo muito rápido, tá? É tudo muito rápido. E as questões não focam tanto em contas, tá? Assim, tem questão de conta? Tem, mas são sempre questões muito mais conceituais do que de ficar fazendo conta. Ótimo. José, vou lendo algumas perguntas, tá? Tá chegando muita dúvida aqui, então eu vou aproveitando esses intervalos para a gente já ir respondendo algumas. José Ailton está perguntando que se reprovado, pode solicitar uma nova prova, pode remarcar. Pode, todo mundo, assim, ninguém é proibido de fazer a prova novamente. Você vai ter que fazer uma outra inscrição, você vai pagar por isso, mas você pode fazer imediatamente. A partir de 15 dias, né? Você precisa Sim. receber, né, José? Então é o seguinte, você recebe a sua confirmação de reprovação, daí a 15 dias você pode reagendar a prova. Sim, mas você pode reagendar quantas vezes você, né, precisar, claro, sempre pagando a taxa de novo, mas não existe um limite de vezes que você pode fazer. Uma pergunta do Cláudio, né? Quanto tempo para estudar tudo isso, né? Assim, 2 horas por dia é suficiente? A gente criou um plano de estudo que quando vocês entrarem, né? Todo mundo que entrar na plataforma da XP e da FK vai ter acesso a esse plano de estudo. A gente fez um plano de estudo de aproximadamente 90 horas. Então, se a gente está falando de 60 dias, até 60 dias, 1 hora e meia por dia, você, com essa dedicação, é mais do que o suficiente. E a gente também divide, né? Porque, poxa, tem módulos que são menos perguntas, então você vai acabar gastando menos tempo para estudar. Tem módulos que têm mais perguntas e mais profundas, então você tem que gastar mais tempo, né? Você tem que se dedicar mais a esses módulos. No nosso plano de estudo, a gente divide lá tudo bonitinho, então assim, você não precisa se preocupar, você sabe sempre exatamente quanto, em média, você vai gastar em cada um dos módulos. E só para deixar, pô, Pablo, 90 horas. Cara, 90 horas é o seguinte, a gente está considerando tudo, o tempo que você vai gastar para ler, o tempo que você vai gastar para responder questão, o tempo que você vai gastar para rever as questões que você errou. Então, assim, é uma formação completa mesmo. Ótimo, Pablo. Você já entrou aqui no próximo bloco de perguntas que eu tinha sobre a prova, que é referente ao plano de estudos. Então, além dessa quantidade de horas, né, que você sugeriu aí que as pessoas se dedicassem, a gente tem uma série de simulados, provas, né? Tem dentro da FK as questões ali, as questões específicas de cada módulo. Quantos simulados você sugere que o aluno faça antes dele, de fato, tentar a prova? E quanto de média, mais ou menos, você sugere que ele comece a alcançar nesses simulados para a gente sentir que tem uma possibilidade maior de aprovação na prova? Legal. Aqui na FK a gente trabalha com uma gordura mínima, tá assim, poxa, a prova se você tem que tirar uma nota 70, se você está fazendo 2, 3, 4, 5 simulados, tá? E você consegue tirar uma nota consistente acima de 75, a chance é enorme de você ser aprovado. Então, assim, Pablo, fiz um simulado e tirei 72. Calma, respira, continua. Fiz 4 simulados, assim, na minha cabeça, assim, qualquer coisa acima de 4 simulados consistente acima de 75, você está preparado para fazer o exame, com certeza. Ótimo. O Joel perguntou aqui, Pablo, uma coisa super interessante. Essa certificação vale por um determinado período? A cada ano necessita renovar o pagamento ou não? Como que funciona essa questão da validade Em da relação prova? ao pagamento, legal, obrigado pela pergunta, Joel e Laura. Assim, em relação ao pagamento, sim, né? Todos os assessores, ano a ano, têm que pagar uma taxa, assim como qualquer outros profissionais. Em relação a
Certificação, a Ancor, assim como outras entidades de classe, tem um programa de educação continuada. Então, assim, você não vai precisar refazer o exame, mas você vai precisar comprovar para a Ancor que continuamente você está se reciclando. E como é que você se recicla? Fazendo cursos, tá? Assim, indo em eventos. Então, tem uma série de tarefas que podem ser utilizadas para ser considerada uma requalificação. Então, assim, a experiência, gente, que eu digo para vocês é o seguinte, não se preocupem com isso, assim, o grande desafio é passar no exame. A partir do momento que você passou no exame, tá? Essa requalificação, assim, todos os profissionais, todos os assessores de investimento que querem se requalificar, eles fazem esse processo, um processo é muito tranquilo, ninguém se descabela por isso, tá? Então, assim, o nível de dificuldade é maior em passar no exame, depois é muito tranquilo. É cobrada a anuidade do profissional? Sim, sim. Quanto? E anual? Como é que É funciona? anual, Tô lendo uma pergunta do Cláudio, tá? tá, Tô vendo o chat aqui, as perguntas. eu não sei, desculpa, eu não sei exatamente o valor, assim, eu Uhum. lembro que era um valor muito grande que a associação, que a associação dos assessores conseguiu diminuir substancialmente. Desculpa, essa eu vou passar, eu não sei exato o número, tá, gente? Qual é o valor, não. Beleza. O Rodrigo está perguntando se tem algum pré-requisito para prestar a prova Eu falei, ter o segundo grau completo. e ter Só estudado, isso. né? Senão você vai rasgar o seu Muito, dinheiro. muito. Então, a gente gosta muito de falar aqui sobre completar o curso, né? A formação aí de preparatório da Ancol de uma forma muito consistente, estudar um número de horas específico, fazer muitos simulados, ter essa aprovação aí que o Pablo trouxe nesses simulados e ter o ensino médio completo. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Tá difícil acompanhar. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Pablo, sobre que a gente está Claro. falando sobre o plano de estudos. Então, você comentou, né, que dentro da plataforma o aluno vai poder encontrar esse plano de estudos, quantas horas ele precisa se dedicar, quantos módulos tem. Gente, de fato, é tudo muito explicadinho. O primeiro módulo do curso tem várias aulas que são aulas de introdução, com informações que vocês precisam saber. Mas, além disso, Pablo, a gente também tem para aqueles alunos que pagarem a Ancor, e aí eu vou falar sobre isso, a gente também tem aulas ao vivo com o seu time, né, com você e o seu time, para tirar dúvidas sobre os simulados. Conta um pouco para o pessoal como vai funcionar essa dinâmica, como que eles vão poder participar, o que eles vão encontrar nessas aulas, para que elas vão servir. Então, a preparação que a gente tem na FK Partners, ela é sempre uma preparação que a gente gosta de chamar de híbrida, né? Assim, as pessoas têm o acesso à plataforma e elas podem estudar quantas horas quiserem, quantas vezes quiserem. Então, assim, uma coisa que é muito bacana, que eu acho é legal a gente falar aqui é o seguinte: toda vez que você estiver fazendo uma questão da FK e você errar essa questão, a gente coloca lá a orientação de estudo. Então, você clica num botão e você já vai direto para a página da apostila que vai te falar todo aquele conteúdo do contexto daquela questão. Então é muito bacana porque poupa muito tempo. Então, algumas pessoas gostam de estudar apenas fazendo questões, tá? Se você já tem muita experiência, eu acho muito bacana, tá? E isso ajuda muito. E o que são essas aulas que a Laura comentou? É uma complementação. Então, o que acontece? Você tem a oportunidade de conversar comigo, da gente trocar uma ideia, de eu falar para você como você pode atacar uma questão de uma melhor maneira possível, para você gastar menos tempo, tá? Esse é o intuito dessas aulas, dessas conversas. Então, assim, vou ser eu e outros professores aqui da FK Partners, né, os nossos professores gabaritados, que, assim, só para, acho que uma coisa que eu acabei não falando, né, a gente já está no mercado há quase 20 anos, tá, gente? 19 anos preparando pessoas para certificações financeiras. Então, assim, a gente tem, dentro aqui da escola, mais de 120 professores. Então, a gente tem gente muito qualificada, gente muito de mercado, assim mesmo, para ajudar vocês. E essas aulas de segunda-feira a gente vai colocar essas pessoas de frente para vocês, para ajudar vocês a atacar uma questão melhor, a aprender um conceito melhor, enfim, para ter essa aprovação mais fácil. Muito bem. O Alex está perguntando se tem muita matemática no curso, que ele disse que tem muita dificuldade com exatas. Tem a matemática financeira, tá? Enfim,
essa profissão de assessor, você sempre vai ter alguma matemática envolvida, assim, o curso ele vai ter a quantidade de matemática parecida com o que a profissão vai ter. Assim, não é que você vai ser você não precisa ser o rei da matemática, mas você precisa navegar minimamente bem, porque um cliente vai perguntar, pô, e aí, esse investimento é bom ou ruim? Você vai mostrar para ele, fazer uma conta e falar, olha, estou vendo aqui que é bom, que é ruim, enfim, isso faz parte do dia a dia, tá? Ótimo. E aí, gente, eu vou aproveitar para responder aqui uma pergunta que está super comum. Chegou por último aqui do Rubens. Fiquei em dúvida se essa consultoria aos simulados e a prova está contida dentro do curso Free deve ficar. Deixa eu explicar. E outras pessoas perguntaram, depois que fazem a inscrição no processo seletivo, quando que tem que pagar a prova. Então, deixa eu explicar qual que é a ordem para vocês. Todo mundo que está aqui, né, todo mundo que quiser, pode se inscrever no processo seletivo. Tá? A gente vai oferecer um número limitado de vagas, a gente não consegue receber todo mundo. Vamos fazer uma seleção desses alunos, e uma vez que esses alunos forem aprovados, eles vão entrar para a nossa jornada de formação com todos esses conteúdos que a gente está comentando aqui. Uma vez que as aulas começam, o aluno precisa pagar a prova da Ancor em até 30 dias para poder ter acesso a grande parte do conteúdo do curso, inclusive para ele não perder acesso. Se o aluno não pagar a prova em até 30 dias, ele vai ser desclassificado desse curso, ele vai perder todo o acesso. Uma vez que ele paga a prova da Ancor, ele vai desbloquear vários conteúdos que ele não teria antes de pagar a prova. E essas aulas que o Pablo comentou, que essas aulas ao vivo com o time da FK, elas são desbloqueadas à medida que o aluno paga a prova da Ancor, tá? Então, se você for selecionado para o nosso programa, se você virar um aluno, é muito importante que você já deixe tudo programado para pagar a prova o quanto antes, porque assim você desbloqueia essas aulas ao vivo. Não tem custo, tá? Não tem nada. O único custo que existe aqui é o custo que o aluno vai ter com a sua própria prova, tá? A XP não arca com esse custo, a gente não reembolsa nem nada disso, mas o curso em si, tudo que a gente oferecer para vocês vai ser de forma 100% gratuita, desde que vocês paguem a prova. Então, todo mundo vai ter acesso a essas aulas, todo mundo que pagar a prova vai ter acesso a essas aulas com o time da FK para tirar dúvidas sobre os simulados e, enfim, tudo mais, tá? Então, só para vocês já saberem aí em que momento precisam pagar a prova, tá? Vocês podem pagar do dia 1, quando forem aprovados, até o dia 30. Tem 30 dias. Quanto antes, mais tempo vocês têm para estudar. E aí, já aproveitando para responder uma outra pergunta, alguém perguntou aqui sobre o tempo de acesso, né? A gente tem mais ou menos 60 dias para vocês de acesso ao curso, para poderem fazer a prova, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Q&A, Pablo, para ver outras perguntas. Reprovado. Ó, o Cleandro perguntou, em caso de aprovação pela XP, em qual momento pagaremos a taxa? Então, né, no inicinho do curso, você precisa pagar a taxa para desbloquear esse conteúdo, tá, Cleandro? É isso que eu acabei de responder. Ah, o Augusto, Pablo, está perguntando se realmente é necessário o uso da calculadora na prova. Sim, assim, na prova física, né, que você vai num centro de teste, você pode usar a calculadora, tá? Eu acho que alguém fez alguma pergunta aqui. No nosso curso, a gente tem aula só de calculadora HP12C, tá? Então, assim, vocês vão me ver direto nessa aula aí, eu que sou o professor disso. A gente faz passo a passo todas as funções que vocês utilizam para essa certificação, tá? Nessa aula. E na prova, quem opta pela prova online, né, que faz em casa, a HP fica direto no computador mesmo. Assim, quando você entrar, né, quando você fizer o download lá da aplicação que precisa, eles têm uma HP lá para vocês. Ótimo. Tem duas perguntas seguidas aqui de pessoas que não ouviram quantas questões tem a prova, perguntando se poderiam repetir. 80 questões. São 80 questões de múltipla escolha com 4 alternativas cada uma delas e nenhuma questão é encadeada à outra. Então, ou seja, não é que errei uma, vou errar duas. Isso não existe. O Luiz está perguntando se na prova física ele pode usar a HP no celular. Não. Né? Obrigado pela pergunta, Luiz. Quando você entra num centro de teste de certificação financeira, você sempre vai entregar seu celular, ele vai ficar lacrado, você não tem acesso a ele durante toda a realização da prova.
Ótimo. Adriano, o Adriano está perguntando aqui se a prova é presencial em São Paulo. Adriano, a prova pode ser feita online ou presencial, você escolhe o sistema, tá? Na hora que você for pagar a taxa, você escolhe se você quer presencial ou online, e ela acontece em quase todas ou muitas cidades do Brasil, tá? Isso é muito diverso. É. Então, no próprio site da Ancor tem um mapa, você vai selecionar, você que vai clicar no mapa do Brasil, qual é o seu estado, e aí vai abrir todas as cidades que têm centros de prova, você pode escolher. Então, no estado de São Paulo, tem muitas cidades disponíveis, não precisa se preocupar que, de fato, é muito, muito, muito pulverizado, tá? Então, você escolhe se você quer fazer presencial, e se você quiser fazer presencial, você pode escolher em qual cidade quer fazer, tá bom? O Alan está perguntando se só após pagar a prova temos acesso ao curso. Não, você tem acesso ao curso gravado, tá? Da FK. Antes de pagar a prova, e uma vez que você paga a prova, você desbloqueia outros conteúdos, outras atividades, incluindo essas aulas ao vivo, tá? Vamos ver se você sabe essa aqui, Pablo. Quanto tempo posso postergar a prova uma vez paga? Eu não sei exato, mas, assim, se você está pensando em postergar a prova 1 ano, alguma coisa assim, talvez não seja possível, mas não... Se a pessoa está pagando a prova, é porque ela tem interesse em fazer, assim, se postergar 2 meses, 3 meses, com certeza não tem problema nenhum. A Ah, Ancora, ela dá 60 dias, tá, gente? Vocês têm 60 60... dias? Ah, não sabia. Não é nem postergar, esse é o prazo que a Ancor dá. Então, assim, se você paga a prova hoje, dia 11 de julho, você tem até dia 11 de setembro para poder agendar a prova. Então, é isso. Tá? Não sei Não, se foi para agendar. Aí, quando você vai isso, agendar, você poderia agendar numa data bem mais posterior. Então, essa é a isso, pergunta. isso. Aí você pode Ah, agendar mais para frente. ah. Exatamente. Exatamente. Algumas perguntas sobre o... aliás, gostei dessa aqui sobre o plano de estudos. Flauci perguntou: o plano de estudo até a preparação para a prova está ligado à inscrição para o exame? Ou seja, só estarei habilitado ao preparatório caso tenha pago o exame? Deixa eu responder essa aqui. A gente tem duas modalidades de preparatório para o exame, tá? Na verdade, não são duas modalidades, são duas formas de entregar conteúdo para vocês. Quem vira aluno e não paga a prova da Ancor vai ter acesso a toda a plataforma da FK para poder estudar ali com os módulos gravados, os simulados, tudo que a plataforma oferece. Uma vez que você paga a prova da Ancor, você vai ter direito a participar das aulas ao vivo também, além da plataforma gravada, você vai ter acesso às aulas ao vivo com o Pablo e com o restante do time da FK para tirar dúvidas específicas sobre os simulados. Então, nessas aulas ao vivo, acontecem todas as semanas, por 8 semanas, tá? A partir do início das nossas aulas, e o objetivo é que o time da FK tire as dúvidas dos alunos, repasse questões dos simulados, mostre ali uma pegadinha, né? Fale um pouco mais sobre um tema que os alunos estejam mais com dificuldade. Para você ter acesso a essa parte ao vivo, você precisa ter pagado a prova, tá bom? Então, assim que eu já respondi, deixa eu ver o que mais. A pessoa sendo... Agora está menos para a prova, Pablo, mais para a profissão. Chegou aqui uma pergunta também, se você quiser responder, senão eu te ajudo. A pessoa sendo contratada terá registro em carteira? Os escritórios pagam salário fixo? Muita gente querendo saber sobre essa parte de remuneração mesmo da carreira de assessor. Bom, essa é mais com você do que comigo, Laura. Tá bom. É o seguinte, pessoal, alguns escritórios, a principal fonte de renda do assessor de investimentos contratado por um escritório é um percentual variável sobre a carteira que ele consegue construir, tá? Por isso que a gente gosta de oferecer essa ferramenta de plano comercial, porque ela é a ferramenta que vai ajudar a construir uma carteira, a captar os primeiros clientes, a conquistar seus primeiros centenas de milhares, quem sabe milhões de reais, e a sua principal fonte de renda vai vir desse percentual variável. Por isso que a gente gosta muito de reforçar que é uma profissão que o retorno financeiro está diretamente ligado ao esforço. Então, você pode ter ganhos infinitos, desde que você se dedique para isso. Não existe um teto. Alguns escritórios oferecem remuneração fixa, tá? Um piso ali fixo para ajudar principalmente no início, mas a sua grande fonte de renda, o seu principal
o seu principal orçamento, né, ele vai vir ali do percentual da carteira que você formar. Por isso que é tão importante ter esse plano para a construção de uma carteira, tá bom? Eu vi que muitas pessoas perguntaram isso sobre a remuneração, como funciona. A Angélica está perguntando se o valor vai para XP, escritório, e depois para o agente. Eu não entendi essa pergunta. Qual o valor? O valor do percentual da carteira que vocês recebem? Não. Se for isso, vai do escritório direto para o assessor contratado pelo escritório, tá? Esse valor não passa pela XP especificamente. Eu vou liberar o QR Code para fazer a inscrição de novo. Deixa eu ver quem mais aqui que a gente tem de pergunta sobre a prova. Tenho que pagar o exame para conseguir fazer os simulados do curso? Não. Não. Porque o simulado ele está liberado dentro da plataforma. Você tem que pagar o exame para ter acesso, Luiz. Aqui é o Luiz Felipe que perguntou. Você tem que pagar o exame para ter acesso às aulas ao vivo, tá? Não para ter acesso aos simulados. Porém, se você não pagar a prova em até 30 dias, o seu acesso às aulas gravadas vai ser cortado, tá bom? Quando o curso vai iniciar? Pessoal, é o seguinte, para todo mundo que fizer a inscrição, que finalizar a inscrição até o dia 18 de julho, ou seja, em exatamente uma semana, o resultado vai chegar dia 21 de julho, e a gente vai ter uma primeira live de boas-vindas, provavelmente no dia 27 de julho, tá? E aí as aulas começam na semana seguinte, o acesso à plataforma, tudo mais. Para quem finalizar as inscrições a partir do dia 19, aí as aulas vão começar um pouco mais para frente. Por isso que é muito importante vocês correrem, tá? Uma semana é mais do que suficiente, vocês precisam de no máximo 15, 20 minutos para finalizar a inscrição, para conseguir entrar nessa turma ainda, tá bom? Então, todas as perguntas aí de quando o curso vai iniciar, início das aulas e tal, tá respondido. Quanto tempo demora para receber a resposta do processo seletivo? É o que eu falei. Se você... Aí, João, eu vi aqui que você já finalizou todas as etapas, então até dia 21 de julho você vai receber um retorno, seja negativo, seja positivo, tá? A gente vai responder para todo mundo. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a prova, pessoal, especificamente? As aulas são pela plataforma da FK Partners, tá? Para quem está perguntando aí qual é a plataforma, é a plataforma da FK Partners em parceria com a XP Educação. Eu vou projetar aqui na tela, Pablo, eu acho que as perguntas sobre a prova acabaram. As minhas perguntas também acabaram, tá? Especificamente aí sobre o exame. Você quer comentar alguma outra coisa sobre a prova que acho que é importante os alunos, os candidatos saberem? Não, acho que a gente cobriu bem em relação ao exame, assim, questões, tudo, acho que foi tudo muito coberto. Eu só vou reforçar, né? Assim, como que funciona uma preparação para um exame como esse, né? Assim, nossa, Pablo, são muitas questões, pouco tempo, tal. Fiquem tranquilos, tá? Então, assim, se você se dedicar, o nome do jogo é disciplina. Então, é você pegar o mesmo horário do dia, todos os dias, e se dedicar. Então, assim, pô, tu vai estudar 1h30, 2 horas por dia, de manhã, à noite, o horário que você escolher, mas sempre tenha a disciplina de sempre ir no mesmo lugar, uma coisa calma, assim, prazerosa, para você aprender, para você absorver bem. E o processo de estudo, né, para você ter uma certificação como essa, ele começa, né, você lendo mais, você aprendendo mais, e no final, você fazendo muito exercício, muito simulado. E a partir do momento que você está fazendo muito simulado, quando você erra a questão, você volta para a leitura, para você aprender o que você errou e refazer outro simulado e ver como é que você vai indo. Então, assim, é um processo que começa com mais leitura e termina com muito mais testes do que no início, tá? Perfeito. E aí a gente tem também, complementando o Pablo, a gente vai ter um time, inclusive eles estão aqui, ó, esqueci de mencioná-los, Márcio, Cessi, Gui, é um time de consultores de carreira que vai ajudar e vai guiar cada um de vocês, né, sendo aprovados no nosso curso, que vai acompanhar o progresso de vocês, então a gente vai acompanhar o percentual de conclusão de cada um de vocês dentro do curso, quantos simulados vocês fizeram,
qual a média de nota vocês estão tirando, e aí a gente vai dar dica, a gente vai orientar, faça mais simulado, foque nesses temas específicos, se dedique um pouco mais a, como o Pablo comentou, né? Na consistência de assistir às aulas todos os dias um pouquinho, né? Todas as semanas um pouquinho, para vocês não perderem. Não é uma prova difícil, só é uma prova muito específica que vai exigir muita dedicação de vocês. Então, por mais que tenham dificuldade em matemática, enfim, o nosso time está todo aqui para ajudar vocês a aprenderem esses módulos específicos para que isso não seja um problema, tá bom? Estou projetando na tela de novo o QR Code para inscrição, tá? Quem ainda não encontrou, é só apontar o celular aqui para esse QR Code. Aqui embaixo eu tenho o site, mas o nosso time mandou no chat várias vezes o link, eu vou pedir para eles mandarem de novo. O link, esse link aqui, que é o link da inscrição, vocês vão precisar preencher um formulário com dados pessoais, um teste de habilidades, e aí você já vai ser redirecionado para o nosso sistema de avaliação. Algumas pessoas reportaram que estão com dificuldade de fazer a inscrição. Então, eu sempre peço para tentar, se você está tentando pelo seu computador, tente pelo celular. Se você está tentando pelo celular, tente pelo computador. Às vezes, o sistema, ele encontra o seu computador, ele barra o sistema por algum motivo. Então, tente mudar o dispositivo. E uma outra dica que eu dou é, quando você estiver passando as etapas, clicando ali no botão avançar, às vezes ele trava porque você não preencheu um campo anterior e ele não te deixa avançar e você não consegue ver. Então, sobe, quando você não conseguir clicar em avançar, sobe a tela, né, rola um pouquinho para cima, dá uma olhada se todos os campos estão bem preenchidos. E se ainda assim vocês tiverem dificuldade de finalizar a inscrição, dentro desse site de inscrição tem um botãozinho verde no cantinho inferior direito, é como se fosse uma caixinha, um balãozinho verde, e nesse balãozinho vocês vão ter acesso ao nosso time de atendimento, de suporte, que vai tirar essas dúvidas para vocês. Então, só clicar nesse balãozinho verde, procurar lá, enviar uma mensagem. Depois de enviar uma mensagem, vocês vão procurar a jornada de formação de assessores e aí direto vocês vão cair no nosso time de atendimento. Podem mandar as dúvidas todas por lá, tá bom? Então, aqui está de novo o QR Code. Eu vou abrir rapidinho as perguntas para ver se tem mais alguma. Valdinei está perguntando quais são as disciplinas abordadas. A gente já falou algumas disciplinas aqui na prova, Pablo. Quer repetir algumas Claro, eu posso falar sem principais? problema nenhum. Tá? Atividade do agente autônomo, prevenção, lavagem de dinheiro e ética, mercado financeiro operacional, tá? Economia, sistema financeiro nacional, fundos de investimento, securitização, tá? Renda fixa, renda variável, câmbio, derivativos, tá? Clube de investimento, risco de mercado financeiro e intermediação financeira. É muito completo o programa. Muito bom. E todas essas disciplinas, elas Sim. são demandadas na prova, né? Então, assim, é de fato um curso bem aderente ao que vocês precisam aprender, nem mais, nem menos. E é isso, gente, é o que o Pablo falou, assim, só depende de vocês, da intensidade. A XP está apostando muito nessa carreira, então a gente vai oferecer muitas vagas para esse curso, tá? Podem se inscrever, façam o teste aí com concentração e eu tenho certeza que vai dar tudo certo e já já a gente está junto aí nessa jornada, tá? Para finalizar, Pablo, você tem alguma última mensagem que queira passar para o pessoal? Alguma... Enfim. Eu quero primeiro dar os parabéns de tantas pessoas estarem interessadas, assim, eu acho que as pessoas estão querendo crescer e a XP está proporcionando esse crescimento, é muito bacana fazer parte dessa história, então nós da FK Partners estamos muito felizes de fazer parte disso e a gente vai honrar honrar o tempo de vocês, dando o melhor curso que vocês podem ter, tá? Então, assim, parabéns para vocês. Obrigada, Pablo. E, gente, eu não falei lá no início, não sei se o Pablo falou na hora que eu caí, mas a FK Partners é, se não a melhor, né, uma das melhores escolas de certificações financeiras do Brasil. E vocês podem procurar isso por toda a internet, né? Muitas pessoas estão aqui, eu até vi nos comentários, já fizeram outros preparatórios para outras certificações, podem atestar a qualidade. Então, a gente escolheu, de fato, a dedo o melhor parceiro que a gente podia para ter um altíssimo índice de aprovação na prova, para garantir que todo mundo que conseguir passar no processo seletivo vai estar empregado,
tá bom? Pablo, super obrigada pelo seu tempo, pela parceria da FK. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um programa belíssimo juntos. Obrigada aos alunos também. Eu já queria deixar aqui, gente, o convite para a próxima live. A próxima live acontece no dia 13 de julho, que é quinta-feira dessa semana, tá? Em um horário diferente. A gente está mudando os horários para que todas as pessoas possam participar. Vai ser a 1h da tarde, horário de Brasília, então programem aí um pedacinho do almoço para assistirem. E vai ser diferente da que foi hoje. Então, na semana passada, a gente trouxe os escritórios contratantes, os escritórios que contrataram alunos da nossa primeira turma para contar um pouquinho de como foi o programa da percepção deles. Hoje a gente falou especificamente sobre a prova da Ancor. E na quinta-feira, desculpa, na próxima live, a gente vai trazer alguns alunos que passaram pela primeira turma. Estou vendo o Hélio, que está aqui ajudando a gente até a responder as perguntas, para contar um pouquinho também de como foi esse curso, todos os atributos que a gente ensinou, os diferenciais que a gente leva. São alunos que já estão contratados por escritórios, então que já começaram na profissão, ou seja, estiveram onde vocês estão há poucos meses atrás, tá? A nossa primeira turma começou em abril, então, assim, são menos de 3 meses para que eles estivessem onde vocês estão hoje, e 3 meses depois eles já estão empregados em escritórios parceiros. Então, eles vão contar para vocês, né? A gente colocou aí como título, fui contratado pela Rede XP, tudo sobre a jornada do assessor dentro aqui do nosso programa. Não deixem de participar, vocês vão receber o link para inscrição no mesmo e-mail que receberam esse. E é isso, tá? Boa sorte, não deixem de... Quem não se inscreveu ainda, não perca tempo, o link para inscrição tá várias vezes no chat, só rolar o chat um pouquinho para cima, tá aqui também, vou deixar nos últimos minutinhos o QR Code. Não deixem de fazer as inscrições de vocês e espero vê-los todos, tanto no processo seletivo, eu mesma estou avaliando aluno por aluno, quanto na live de quinta-feira, tá bom? Pablo, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada, pessoal. Obrigado, Foram mais gente. de 250 pessoas que passaram aqui hoje, né, às 9 horas da noite. Bom descanso para todo mundo e qualquer coisa, o nosso time está à disposição. Tá bom? Obrigado, gente. Abraço. Muitíssimo obrigado. Até mais. Tchau, tchau.